no ar mais uma edição do podcast do Thiago, esse papo descontraído, leve, sempre atual, trazendo as principais informações do dia, da semana e ouvindo as opiniões dessa fera, o nosso querido Thiagão, Thiago Freitas. Você que está conferindo a nossa programação aí pelo rádio, um abraço especial, Rádio Independente, Rádio Piau, Rádio Xingó, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Por aqui, Thiago Freitas e Jorge McFly. Salve, salve, Jairo Ribeiro, Jorge McFly, nossos amigos aqui de bancada deste programa, que eu tenho certeza que vocês acompanham, que vocês estão gostando, principalmente nessa segunda temporada agora, que a gente está trazendo esse formato aqui um pouco diferente, né? Continuamos trazendo os convidados especiais, mas a gente está também batendo esse papo, né? Trazendo as informações, né, que aconteceram aí ao longo da última semana, as informações que estão quentes, né, porque o nosso papel aqui é a gente prestar contas do trabalho que está acontecendo aqui em Piranhas, na região, no Brasil e no mundo. Então, a gente, nada mais justo que a gente está fazendo esse apanhado aí, apurando, trazendo aqui de forma bem descontraída aqui, assuntos relevantes, assuntos nem tão relevantes assim, mas a gente também é formado por cultura inútil, quer dizer, Inútil. por cultura inútil também, né? Jorge McFly, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Assistiu muitas séries? Tá tudo tranquilo? Séries, filmes, livros, a gente não para um pouco. Diga um aí. Tá sobrando, tá assistiu. faltando tempo pra estudar agora. Dica, dava pra gente criar aqui uma... Sempre nos episódios aqui o dica do Jorge. E aí, Jorge, algum filme, alguma série ou algum livro para você indicar? Indica aí. Rapaz, olha só, nós estávamos falando até hoje cedo a respeito de um livro muito bom. Eu acredito que boa parte do público que assiste o podcast, tá de olho aqui na gente, é cristão. Tem um livro muito bom, não é muito, mas é Em Seus Passos o que Faria Jesus, entendeu? Estou relendo esse livro, para mim é fantástico. Eu poderia falar de dicas assim de... Esse livro é de... Se eu não me engano, eu já vi também alguma coisa desse. Eu li esse livro, Jairo, há quase 30 anos atrás. Ele é e ele antigo. já não era um lançamento. Ele é antigo. Entendeu? Mas ele é muito bom, ele é muito antigo. bacana. Mas o livro é atemporal, né? Livro, filme, enfim. Deixa eu indicar atemporal, um acho livro. que- Deixa eu indicar um livro legal. Se você... Qualquer coisa eu te dou um de presente. Na verdade, ele vem num box, que é do Jordan Peterson, psicólogo canadense. As 12 regras para a vida, né? Um antídoto para o caos e além do caos. Rapaz, Ele aborda os temas, criação de filhos, relacionamento com as redes, relacionamento, como ver o feminismo, como ver o Red Pill, como ver, enfim, as relações humanas. Muito bom o Peterson. Eu recentemente tô lendo, na realidade, um livro que fala sobre liderança. Eu esqueci até o nome agora. Mas, enfim, o que é o livro, né? O livro são dois ex-combatentes, né, da guerra mais recente agora do Iraque, que eles eram líderes, né, de pelotões de alta eficiência lá, e aí eles trazendo essa parte dos SEALs, né, que chama SEALs, né, os fuzileiros, os SEALs, né, dos Estados Unidos. Eles são um treinamento estritamente uma coisa muito Que é a Marinha forte Norte-Americana, mesmo. entendeu? E aí eles trazendo esses princípios, né, para liderança de forma geral, né, não apenas na liderança voltada para o combate, para a guerra, né. E aí também do Lula, né, a biografia do Lula, rapaz, a história de vida dele muito, muito interessante, né, a infância dele mostrando lá como foi que ele iniciou no movimento sindical e tal, né, falando sobre a infância dele com os irmãos, né, com o pai dele. O pai dele era um cara muito severo, né, que agredia ele, enfim, muito interessante. É uma leitura obrigatória até para quem não é simpatizante, né? É muito interessante. Então, essas duas leituras foram as minhas últimas leituras. Eu esqueci qual foi o nome desse, mas depois no próximo episódio eu vou trazer aqui o nome para deixar a dica, porque é válido para todo mundo que cotidianamente precisa liderar grupos, seja no seu trabalho, né, seja, enfim, no seu ambiente. Eu já percebi que as familiar. pessoas gostam muito de indicações, né? O Jairo, você falou agora de uma série de livros do Jordan Peterson. E assim, boa parte do pessoal, pelo menos o pessoal que me segue, eles leem bastante.
Porque o Jordan Peterson, além de ser um debatedor, que é considerado um dos melhores debatedores atuais, ele fala muito sobre o aspecto do quanto o homem está se enfraquecendo mediante o enfraquecimento do homem do e homem da mulher. na sociedade atual, entendeu? Então, assim, a questão a respeito da subserviência, da sua falta de opinião, entendeu? E como o homem deve se portar na defesa da família, das suas prioridades, é bem bacana, viu, Jairo? Muito tranquilo. E Então- um outro, deixa eu só aproveitar, já que eu estou lendo dois, esse é do John Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, naquela linha do poder do hábito. Uhum. Muito bom, é de neurociência, e para que essa questão de reorganizar as questões dos hábitos são tops. E filmes e séries é até bom pra gente ficar dando as dicas pro pessoal. Aí dá uma. Qual é a Barbie? Você quer dar? Tô louco pra assistir o filme da Barbie, Tá. não vou mentir pra você. Rapaz, e agora tem essas tendências de internet que o pessoal fica colocando, né? E aí tem agora, tá sendo essa da Barbie, né? Do filme da Barbie, o Isso. pessoal colocando a foto e Barbie, enfim, tá tendo Você alguma vai fazer trend. É a também? campanha de marketing. Você vai fazer também, já? Não. Eu estou assistindo, deixar a dica aqui também para quem gosta de série e para quem acompanhou a série da Game of Thrones, né? Tem a Casa do Dragão, que é o House of Muito Dragon. bom, que muito eu- bom. Eu comecei a assistir agora recentemente, estou acho que no 4º episódio. Saiu a nona. Bacana, muito saiu a nona da Blacklister. Já o Muito boa também. Ryderton já carecão, assim. Deixa eu dar uma dica de cinema então, pode ser? Pode. Pronto, olha só, semana passada eu tive com o meu menino, o Thor, assistindo o Super Mario, o filme. E assim, pra você que passou dos 30 anos e não Eu esteve em uma assisti caverna o até Su- hoje, o você Super conhece Mario, o Super Mario. E assim, é um filme bom tanto pra você, que vivia nas Esse filme locadoras. do Mario eu vi que bateu o recorde da animação que teve a maior alcance de estreia, né? De bilheteria, passou Frozen 2. Tiago, eu assisti em uma sessão lotada, todos os adultos riam. E assim, é um filme inocente, bacana, dá pra você levar as crianças. Você se sente ali, entendeu? Como se você tivesse... Então, essas são as dicas de séries, filmes e livros aqui do podcast do Thiago. Vamos inaugurar isso aí, todo episódio. Bora. Vamos trazer esse Facilita quadro. pra galera. Porque você já percebeu quando você abre lá o streamer, né? Você fica, sem saber fica sem direção. Já aconteceu com você de você ficar lá. Já aconteceu comigo diversas vezes. De eu ficar mais de hora rodando E pra ver o que nada. eu vou assistir. Vou assistir filme, vou assistir série e termino não escolhendo Assistindo nada. E Não assisto nada. passo o tempo e não assisto nada. Muitas vezes. Eu acho que na última vez tem acontecido isso comigo. Esse streaming da Brasil Paralelo, ele é bem interessante porque ele é bem segmentado. Bem segmentado para aquele camarada mais de direita, que tem aqueles conteúdos. E eles têm a série toda do rock, os filmes do rock. Aí eu comecei a maratonar o rock, e o rock... Diz o Cairo que chora, mas a gente chora mesmo, uma coisa que a gente já viu, né? Incrível como o Stallone ele foi feliz quando escreveu. E tem uma história de o vida. rock. Vai ter um filme falando sobre como é que ele conseguiu fazer o primeiro filme do rock, entendeu? E falando Semi-biográfico. nisso, ele tá fora do Creed, né? Tá. Ficou fora, Tá fora. do Nascido pra Lutar. O Thiago, você assina o quê? Uns 4 ou 5 canais de streaming? Rapaz, Netflix, assinar, eu só assino um e pego o bigo na assinatura de outros, né? você e metade do Brasil. Aí HBO Max, o Amazon Prime, enfim, eu acho que são esses três na realidade. Amazon Prime, HBO Max e o Netflix. Tu já assistiu o rock, né? Já assisti o Creed, só assisti o 1, não assisti o os interessante, outros, não. sabe o que eu acho interessante, assim, psicologicamente falando daquele cara? É porque o rock é um cara normal. Uhum. Diferente dos demais heróis, dos demais, né, protagonistas. Ele é um cara até que parece que o treinamento é que faz dele um campeão. E é uma coisa muito cotidiana, muito da gente, né? A lição de vida do rock não é nem o fato dele ser um bom pugilista, é o quanto que ele aguenta levar porrada e ficar de pé, entendeu? Então é a lição de vida que você tem em todos os filmes, entendeu? Resistência. É muito bacana. Porra, fica aí também Vamos lá, tem vamos. Mas tem muita coisa assim dos anos... 40 anos atrás, você assiste o Poderoso Chefão 200 vezes e aprende É sempre. atemporal, né? E esses clássicos aí são sempre clássicos.
Muito bem, vamos fazer o seguinte, já que a gente falou de filme, de coisa massa, de coisa delícia, também tem a questão da inauguração da Praça do Food Truck, que você vai falar pra a gente tá a inauguração... Quem sabe alguém aí lança uma ideia de jogar um TVzão, um cinema pra galera no meio da praça. A inauguração será justamente nessa quinta-feira, né, dia 13 de abril, amanhã, ou seja, você que está nos acompanhando aí pela internet, amanhã, você que está nos acompanhando pela rádio, hoje, né, quinta-feira, dia 13. A gente vai inaugurar esse equipamento aí, né, aguardado já pelo pessoal aqui de Piranhas, principalmente o pessoal do bairro Nossa Senhora da Saúde, porque aquela pracinha ali na frente da Unex 2, né, a gente está ajeitando ela toda, está repaginando ela, para a gente dar vida, né, para a gente povoar aquele espaço ali, sendo o food park da praça. Então, o que é o food park da praça? O food park da praça foi esse espaço que a gente preparou para acomodar todos os food trucks, né, que estavam, né, sem regulamentação nenhuma, sem nenhum tipo de organização, sem uma área adequada, tanto para que o pessoal, né, que esteja passando possa ter um centro, né, de alimentação, como possa estar num lugar também organizado, iluminado, né, com espaço para as crianças brincarem. Então, o espaço food truck, né, que a gente está inaugurando amanhã, que é o food park da praça, que fica na praça ali em frente da Unex 2, é esse espaço onde a gente está preparando academia de saúde, parquinho infantil, né, vai ter um espaço lá para as apresentações artísticas, onde a gente vai iniciar um dos nossos projetos, né, que foi o Vida na Praça, né, que a gente dá a oportunidade dos nossos artistas locais de estarem se apresentando. Então amanhã, no caso, a gente vai estar trazendo aqui o Tião Macedo, Vini Soares, né, que são artistas locais, assim como também iremos ter todas as semanas atrações diferentes, né? Então a gente vai estar organizando, vai estar possibilitando que essa área seja essa nova área de integração, onde a população vai estar lá fazendo atividade física, você vai poder levar suas crianças para estar brincando, para estar interagindo, para estar conversando, mas também para estar pegando ali um açaí, tomando um sorvete, né, comendo uma tapioca, um churrasquinho, um espetinho. Você gosta do espetinho, Jário? É bom. É bom, eu também gosto. Então, amanhã a gente vai estar fazendo essa inauguração. Eu pensei, né? Você parou, segundos pra... Ele degustou, degustou. Não, porque aqui nesse podcast, de vez em quando, a galera Você tem que pausar, guardar um pouco. Ele degustou, ele lembrou, assim, do quanto ele ia... Não, se havia algum veneno pra me dizer lá ele, mas como eu não vi veneno, vi sinceridade de trabalho, né? Então... Amanhã, a partir das 18 horas, a gente vai estar todo mundo lá. Você é o nosso convidado especial. Você que tem a sua criança, leva a sua criança, né? Vai ter brinquedo lá, vai ter aula de zumba também. Então aí a mulherada, né? A macharada também que quiser ir lá. Mais cedo vai ter a aula de zumba lá. Então a gente vai estar fazendo uma organização lá para receber vocês da melhor forma possível e a gente fazer essa festa, que vai ser o lançamento de mais esse espaço que a população piranhense ganha a partir de amanhã, que é o Food Park da Praça, lá no bairro Nossa Senhora da Saúde, em frente ao Nex 2. Então vamos todos lá, né, acompanhar e ver esse equipamento que a partir de amanhã passa realmente de fato a ser inaugurado. Não, isso é importante, Jorge e Tiago, porque assim, esses espaços, é um espaço principalmente porque vende alimentos, né? Então a gente vê em algumas localidades, você chega e já vê a desorganização, um parado aqui, outro ali, um joga um esgoto ali, uma água aqui. Então isso mostra que... A cidade fica desorganizada, você coloca pessoas num lugar onde elas não têm segurança nenhuma, né, de ter licenciamento para estar ali, e você fica num estado vulnerável, porque você está ali no meio da rua, colocando outras pessoas também, né, no estado desse de vulnerabilidade. E eu acredito também que a prefeitura tem um nível de exigência para os profissionais que vão ali. Não, com certeza. O pessoal todo com o seu ponto de energia ali individualizado, né, tudo certinho, com espaço para colocar as mesas, para ficar bem alocados. E o que é mais importante, que a gente tem que resguardar sempre, que é a segurança, né? A segurança sua, que está trabalhando, e de quem está lá também, comprando ali, comendo, levando os seus filhos ali, a sua família, né, para estar naquele espaço. Então, tenho certeza que toda a comunidade piranhense vai gostar muito. Antes mesmo de inaugurar, a gente já tem um fluxo interessante ali. Aquela praça, né, que é uma praça já que tem um certo tempo, não é uma praça nova, já existia ela, mas era uma praça que já estava, né, com um projeto que não atendia mais a essa necessidade
de hoje. Então a gente fez essa intervenção ali, demos uma ajeitada, deixamos a praça toda pintadazinha, toda coloridazinha, bem iluminada, com esses espaços ociosos, né, para a gente botar a parte de brinquedo, a parte da academia de saúde e a parte dos food trucks, né? Ô, Tiago, é uma concepção que eu venho construindo em cada podcast que a gente faz, principalmente nessa área quando a gente fala de gestão. Claro que todas as áreas são muito contempladas, mas eu percebo que existem ações pontuais que lhe deixam pessoalmente muito satisfeito, é essa questão de família. Com certeza, a gente Qual é a hoje importância tem da que... família para um gestor público? Um gestor público a que foca na importância... família. Porque eu conheço muita gente que diz assim, pô, vamos focar na juventude, vamos colocar festa assim, ou vamos focar nisso, naquilo. Mas eu percebo que você tem eu posso dizer assim, esse intuito, esse desejo, essa coisa de família piranhense, as famílias, a criança, o pai, a mãe. É muito importante, Jair, a gente pensar, né, em todos os segmentos, né? Então, você falou aí da juventude, né? A gente tem diversas ações, a gente tem implantado aqui no esporte, valorizando as práticas esportivas, né, fazendo, né, novos espaços, né, para práticas esportivas, apoiando, né, essas práticas e criando, né, inovações que a gente possa fazer com que essa porta seja, né, mais um canal, né, para que esses jovens estejam, né, ali socializando. Mas mais do que isso, tenham condição de também, através do esporte, encontrar talvez um caminho, né, para conseguir construir uma carreira profissional também. E a gente precisa pensar também na família, porque a família é a base de tudo, né? Então, para onde você vai hoje, você tem que ter um espaço que ele contemple, né, o casal, mas que ele contemple também a criança, o idoso, que tenha condições de você estar ali, naquele mesmo espaço, de forma democrática, todo mundo se sentir bem. Não adianta a gente fazer um espaço, a gente pensar em determinado segmento, que você atende só uma faixa do público. A gente tem que ter essa visão democrática. É por isso que em alguns municípios, visão democrática. Em alguns municípios, Jorge e Tiago, o cara pega o carro e vai para outro município. Né? Não, porque lá no outro município muito. Eu vou para a cidade tal, porque lá na cidade tal tem uma praça. Quantas vezes eu não já vi isso? Tem uma praça que eu posso levar minha criança para andar de bicicleta, para meu filho andar no carrinho, porque aqui na cidade não tem um espaço adequado. Então, eu acho que o papel da gestão municipal é justamente pensar nisso. Então, voltando aqui ainda, a gente percebeu que existia uma necessidade, né, da gente ter esse espaço, né, que fosse uma referência para as pessoas irem, ter esse centro de alimentação que seja concentrado, né, porque você consegue deixar uma coisa organizada, né, você tira tudo aquilo que fica fora de padrão, né, do meio da rua, que além de deixar feio, como eu falei a você, tem essa questão das pessoas ficarem lá de forma precária, você não tem segurança da área que você está, e você fica num lugar vulnerável. Então você consegue organizar melhor, pensar melhor nesse espaço, que termina virando essa grande referência, onde lá você consegue tanto se alimentar, quanto bater papo, quanto estar fazendo atividade física, quanto botar seu filho para estar brincando. Então, pegando esses conceitos que a gente vê nos grandes centros, né? Quais são os ouvindo uma música, nossos maiores arte, exemplos, né? As cidades maiores, né? Então, a gente vai para Piranhas, ou a gente vai para Maceió, a gente vai para Arapiraca, né? Ali no Parque Ceci Cunha, né? E aí você começa a ver mais ou menos qual é a tendência que existe, e por que não a gente pensar numa proposta dessa natureza aqui para o nosso município. Então, devagarzinho a gente começa a ir pensando, a imaginando, a fazer a construção daquilo ali juntamente com o segmento, porque nada também do que a gente faz sem a gente mostrar, sem a gente explicar, sem a gente chamar as pessoas envolvidas. E também, Tiago, é um espaço para o próprio turista que vem, às vezes, com sua família, sua criança, ele teve o seu dia nos cânions, no Rio, e à noite ele vai ter aquele espaço também. Vira um centro, um verdadeiro centro de convivência, né? É mais ou menos a ideia do shopping center, né? O que é o shopping center? Shopping center é você ter uma área, né, conjunta de lojas, um conjunto de lojas, que ali você tem serviços, né, que ali você tem produtos, que ali você tem parte de alimentação, enfim, que facilita a vida das pessoas e vira um grande lugar para você conviver. Então você hoje vai para o shopping para fazer o quê? Muitas vezes as pessoas vão para passear. Vou para andar, para encontrar alguém, para sair de casa, para comer. Então esses espaços ele tem essa característica de ser um centro de encontro, um grande centro de encontro.
Então eu acho que isso é muito interessante, você criar esses conceitos, né, numa cidade de interior, uma cidade pequena, que você, né, o que se tem para fazer aqui? A gente criar e fomentar esses espaços, né, como a gente está fazendo nesse primeiro, né, tem outros espaços também, outros projetos, né, que a gente também tem em mente para fazer, é justamente para proporcionar isso e você ter ali uma alternativa para dizer assim, vou para esse lugar porque lá eu vou encontrar as pessoas, lá eu vou ter isso, vou ter aquilo outro, e aí você consegue organizar melhor. Então a ideia é mais ou menos por aí. E você já havia falado aqui, inclusive com alguns artistas, né, que será um espaço também para essa rapaziada Então, fazer uma música. Nesses mesmos espaços a gente tem como fomentar e valorizar os artistas da terra, dando palco, dando oportunidade para eles se apresentarem. Porque, veja, quantas pessoas aí a gente tem bandas, a gente tem aí grupos artísticos e culturais, né? A gente tem apresentações artísticas que a gente pode estar fazendo isso, né? E esse projeto que a gente tem da Praça Viva é um projeto semanal, onde a gente dá a oportunidade desses artistas locais estarem se apresentando e certamente, como isso vai virar um ponto de encontro e vai ter concentração de pessoas, Piranhas é uma cidade turística. Então, naturalmente, esse lugar vai se tornar uma referência. Claro. A gente vai estar recebendo pessoas também que vêm de fora. E quem vem de fora quer ver o quê? Os artistas locais. Claro. Então, não tenho dúvida que esse projeto ele tem um potencial de crescer e de catapultar, né, esses talentos para fora daqui de Piranhas, naturalmente, entendeu? Através do palco que a gente mesmo, quem está dando dentro de casa. Rapaz, então, a prefeitura tá... Deixa eu ver aqui. Os músicos vão ser cedidos pela... Vão ser, melhor dizendo, contratados, né? Contratados. Pelo município. Pelo município. Porque... Isso quer dizer, então... Porque isso é o bacana, Jairo. Porque está sendo preparado o espaço, o comerciante agradece por ter um espaço organizado. Que e não vai pagar nada. Não vai pagar nada por aquilo ali. Você tem um espaço... E aí é que tá... Se eu vou com minha família, a primeira pessoa que quer sair desse ambiente é meus filhos, porque eles às vezes eles não, agora eles têm um ambiente com parquinho, com brinquedo. Enquanto eles estão lá se divertindo, eu posso continuar tomando minha cervejinha, conversando. E uma preocupação que seria comendo sua calabresazinha. Exatamente. A maldade está no coração de quem... Então é bacana porque agora calabresa, churrasquinho, a gestão queijinho. Ela ainda facilita para o comerciante ali, diz, olha, a gente ainda vai colocar músicos aqui para vocês. Então, vocês estimulam a competição entre eles para quem oferece o melhor produto. Em alguns municípios eu já vi, assim, o comerciante, eles se juntam, né? Eles se juntam. Em vários. E ali, quando eles você... se juntam para pagar a banda, vamos dizer assim. Então, assim, quando você aí tem um cover artístico, né? Quando você cria esses espaços, porque o que é que ele é interessante? Porque quando você reúne ali e vira um centro, né? Ali é um centro gastronômico, mas não é só gastronomia, porque ali você abre espaço para entretenimento, o cara que tem um brinquedo, aqueles brinquedos infláveis, ir lá e colocar o seu espaço e ali ganhar o pula-pula, né? O cara que tem aquelas motinhas, os carrinhos, as bicicletas para alugar, coloca lá no espaço também para ganhar o seu dinheiro. Então fomenta tudo. E quando você coloca a banda, né? Ali você tem as barraquinhas que vendem lanches, mas que vendem como o Jorge colocou aqui. Você que toma uma cervejazinha, um churrasquinho, uma coisa ou outra, vai estar lá, vai ter ali uma bandinha tocando, então o cara vai dizer, poxa, vou ficar aqui mesmo. Isso quer dizer que se algum bar cobrar o cover artístico, ele está errado. Não está errado, não. O cover artístico, inclusive, ele tem respaldo por lei, né? Aqui em Piranhas não existe essa lei, mas em determinados... eu já vi isso. Não, eu tô falando nesse caso, entendeu? Não, nesse caso não paga, não. Chegou ali no... O particular que eventualmente queira fazer no seu empreendimento, beleza, mas lá no Food Park exatamente. Não. No Food Park lá é aberto, o espaço é aberto. Prestem bem atenção, entendeu? O espaço é aberto ao público. Tiago, aí também é uma ação turística, porque o camarada pode estar vindo de Canidé, de Olho d'Água, porque vai virar... Não, naturalmente vem, porque assim, quando você tem uma areazinha dessa como referência, é o que eu falei, o cara, poxa, quero comer. Hoje eu tenho, sei lá, vamos supor, dar um exemplo aqui, 15 operações, 20 operações distribuídas pela cidade. Às vezes você não sabe nem que existe ali uma operação daquela, porque está espalhado pela cidade, mas quando eu sei que existe uma área que referência, é um food park.
O cara vai sair de casa assim, vou comer. Vai comer o quê? Não sei, lá é que eu vou saber. Então tá tudo reunido lá e lá eu vou saber o que é que eu vou comer. Então é natural que vocês, o pessoal de Olho d'Água do Casado, o pessoal de Canidé, Delmiro Gouveia, com essa questão ainda da banda e da possibilidade de você deixar seus filhos brincando, tá ali, comendo um negocinho, tomando uma cerveja para quem bebe, um refrigerante e tal, e ali tendo aquele movimento, aquele fluxo ali, vira um atrativo normal, natural. Que atrai todos os gostos, né? Para todos os gostos. Muito bem. Então amanhã, vamos lá. Ou seja, amanhã para quem está acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Instagram. E hoje, quem está nos ouvindo aí pela internet. Então, pessoal aí da rádio. Pela rádio. A Rádio Independente Xingó e o pessoal da PIA. Um abraço especial para a turma boa das rádios. A gente falando de família, tem algo assim negativo que a gente comentou e conversou, debateu na última oportunidade do nosso último episódio, e que depois daquele... Tinha acabado de acontecer, né? Quando mencionou, foi algo que a gente tinha ainda nem... Foi na manhã. A gente saiu com essas... Aí começou um movimento assim, aí a gente ouve notícia, não, encontraram material neofascista e começou a criar alguns fakes de ataques às escolas. A polícia, inclusive o delegado aqui local, né, trouxe uma informação de que era fake a informação que uma menina de 13 anos criou numa escola do Inhapi. Quer dizer, criou-se uma teoria do caos, algumas com base de organização verdadeira, outras assim, as pessoas querendo criar pânico, e levantou-se no Brasil uma discussão exatamente de segurança nas escolas, que, conversando aqui nos bastidores com o Jorge, eu acho assim, é muito complicado você identificar um cara que é psicopata. Porque o psicopata, ele é mestre em manipulação, ele é mestre em enganação. Então você vai... É sempre aquele que você nunca imagina. Aí você acha que o psicopata, vou colocar ali um psiquiatra, um psicólogo, e ele vai identificar um... Não está escrito na testa, né? O cara é mestre em manipulação. Ele vai ser a tiazinha da merenda, alguma coisa assim. Mas na realidade, essa questão, né, que a gente está falando aí... Difícil, é muito complicado. Vamos contextualizar, porque nem todo mundo está ciente, né? Na semana passada, eu acho que a grande maioria acompanhou. Para quem não acompanhou, né, a gente precisa informar, né, para que possa entender aquilo que a gente está falando. Na semana passada, né, teve aí um incidente numa creche, não foi? Em Blumenau, onde um cara lá pulou o muro, né, e, enfim, atentou contra a vida de algumas crianças. 4 crianças. Né, isso com machado, com alguma coisa do arma tipo. branca, né? Inclusive, isso serviu através disso, eu vi um posicionamento da Rede Globo para que essa prática não sirva como um exemplo ou motivo de inspiração para outros psicopatas, né, ou loucos do tipo, que quer de alguma forma ter notoriedade através desse tipo de conduta terrorista, né, que são uma conduta terrorista criminosa. Eles não vão mais mencionar vídeos, mostrando vídeos do ato, nem vão colocar foto do autor, nem mencionar o nome, para que você não se sinta, porque assim, é uma coisa muito louca, né? Mas infelizmente tem muito tipo de gente maluca. O psicopata se sente realizado em vê-lo. O psicopata, tipo de projeção. Ele não tem amor à própria vida, mas ele quer deixar um legado. E dentro da concepção dele, ele acha que, rapaz, se eu entrar em uma escola e das minhas mãos sair uma chacina, o nome dele vai ser lembrado. Mentes Criminosas, inclusive, tem uma série bem interessante que estuda muito boa. Então, o que acontece nesse sentido, Tiago, é justamente isso. O maior perigo que nós temos agora, porque vão haver jovens que vão ficar criando esse tipo de boatos, escola tal, foi dito que tem um atentado. E você vai ficar aqui entre a verdade e a mentira. E qual o pai que vai querer arriscar? Porque o que está acontecendo agora é o seguinte, contextualizando também. A maioria dessas práticas, desses jovens, estão discutindo as maneiras como eles vão fazer esses atos através de alguns fóruns na internet, ao qual a própria Polícia Federal não tem controle, entendeu? Porque você não consegue fiscalizar toda a internet, todo esse fluxo. E através desses fóruns, eles estão cooptando adolescentes que às vezes são um pouco vazios, que não têm
aquela proteção dos pais que não são escutados. E eles estão sendo estimulados a entrarem em escolas e fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, como você não sabe se tem alguém do Amapá, se tem alguém da Bahia, se tem alguém de São Paulo nesses fóruns, o adolescente que tiver estimulado e vê que tem a oportunidade, sabe, eu não sei, ninguém gosta de mim, e ele vai e pratica, entendeu? Então, assim, é complicado, é perigoso, e é complicado. E o mais complicado ainda, Tiago, na sua posição como gestor, de repente sai um boato que uma escola aqui em Piranhas pode sofrer, entendeu, uma retaliação nesse nível, você já fica, peraí. E aí a gente lida com duas coisas, né? Primeiro, as pessoas que, por conta do exemplo, tomam aquilo como uma inspiração, que aí eu acho que essa prática é muito louvável e que deve ser replicado por todos os meios de comunicação, de não dar nome, não dar foto, não dar vídeo, mencionar o fato, que tem que ser mencionado, mas não dar nenhum tipo de mérito, vamos dizer assim, para não alimentar, né, essa ideia do cara que quer de alguma forma ter projeção, notoriedade através desse ato. E a gente fica aqui imaginando a questão do quanto a gente... Além disso, a gente tem, como a gente está lidando de escolas, né, menores, né? E aí a maturidade de algumas crianças, de alguns jovens, de alguns adolescentes não é tanta para entender a gravidade disso. Termina fazendo por uma questão de trote, né? Fazendo graça, fazendo uma cartinha, como a gente ouve que teve agora recentemente, né? Acho que, eu não sei se foi em Maceió, inclusive, que fizeram uma arma de brinquedo, colocando como se fosse vai ser um atentado. E aí gera esse pânico, né, que vem se discutindo, inclusive, nos municípios, né? Inclusive aqui no nosso município a gente está em tratativas aí com a Guarda Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, vendo de que forma a gente pode colocar aqui rondas, né, policiais nas escolas, né, não de forma... e aí é algo muito sensível para a gente, porque a gente tem que pensar de que forma eu consigo fazer isso, porque entenda, os pais, é natural eles ficarem apreensivos. Eu sou pai, a minha filha vai para a escola, você é pai, o Jair é pai, então a gente se preocupa com as nossas crianças, mas até que ponto é interessante a gente despertar isso de uma forma muito precoce nessas crianças, porque entenda, a gente sempre esteve exposto a isso, e aí isso desperta para a gente fazer uma reflexão, o quanto a gente está exposto, não, né? Apenas nos nossos filhos expostos, mas a gente em qualquer lugar, no shopping, né, no meio da rua, porque quantos espaços hoje tem, por exemplo, tipo de raio-x para você passar, para você entrar no shopping, tem. Então você vai no shopping, você vai estar imune a acontecer uma situação dessa? Não vai. É difícil. Na escola também não. Então, assim, até que ponto a gente precisa realmente redobrar e ter algumas medidas e ter alguns cuidados para a gente minimizar a possibilidade disso acontecer na escola, mas até que ponto eu fazendo isso, eu não vou despertar isso para a criança, mas peraí, papai ou mamãe, eu vi que agora tem um policial aqui na minha escola, por quê? E aí você vai ter que verbalizar para a tua criança. Então essa criança, o que é que isso não vai impactar na mente dela? O medo dessas crianças de terem que lidar com isso de forma... Elas não têm maturidade suficiente para entender. Então quer dizer que o ambiente não é um ambiente seguro. Ela não pode se sentir segura, ela vai ter que andar preocupada com esse tipo de coisa, que não era o tipo de coisa que a criança tinha que estar se preocupando. Então isso gera um debate muito mais amplo do que simplesmente... Que ainda não tem um diagnóstico, Tiago. Porque aí o pessoal mais ligado à direita diz, arma o professor, detector de metade... Mas eu acho que nenhuma medida dessa, não tem nenhuma medida ainda... Na intenção de coibir, ela vai ser 100% eficiente, porque sempre vão procurar alguma maneira de fazer. A discussão antigamente, e a gente fala a respeito de um atentado, e a gente cita sempre o de Columbine, nos Estados Unidos, que dois adolescentes com armas de fogo de grande calibre fizeram a chacina, e um cara na semana passada teve com uma machadinha. Entendeu? Então, assim, sempre vai, para quem quer fazer o mal, sempre vai haver um meio. Então, mesmo que a escola tenha um policial, sempre que pode ter um detector de metais, um professor armado, sempre vai haver uma maneira para quem quer fazer o mal. Para quem quer fazer o mal. É preocupante. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão necessária, sim, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de serenidade, porque os impactos disso
A gente vai ver mais adiante. Quem vai pagar o preço, por isso, muito mais são as nossas crianças. Exatamente. Né? Porque elas vão ter que pensar, vê só, numa situação que antes não era algo que tinha que ser pensado, mas agora, a partir do momento que diz assim, não, tem que existir a presença desse agente que antes não tinha. A escola era um espaço de segurança, né? É a maior preocupação de qualquer pai, é o ambiente escolar do seu filho, entendeu? Eu particularmente, não estou convencido de que a solução é você armar o professor, né, muito menos você colocar uma força policial dentro da sala de aula ou da escola, enfim. Agora, é necessário ter medidas para você minimizar algum tipo de incidente? Sim, acredito que sim. Acho que a gente tem a tecnologia aí que é um grande aliado nesse sentido e a gente tem que ter estratégia. Quem sabe tentar implantar nas escolas um trabalho de inteligência emocional para identificar, enfim, tem que se fazer alguma coisa. Eu acho o seguinte, eu acho que as nossas crianças elas já são submetidas a uma pressão tão forte, tanta coisa que, assim, para mim a criança ela tinha que pensar apenas em quê? Em se desenvolver, em aprender, em estudar, em brincar. Melhorar o social, né? Na escola. E aí a criança já passa hoje, pela sociedade que a gente vive. Hoje né? nós temos crianças que têm a pressão de querer fazer sucesso, Tiago. Exato. De querer já fazer sucesso. E a de internet... querer já estar com a melhor roupa, o melhor sapato. Então isso já é uma pressão desnecessária para a idade. Então isso vai gerar uma geração como? O que é que isso vai repercutir na personalidade dessas extremamente crianças? depressivas e ansiosas. Então, não acredito que a solução seja exatamente essa, mas é necessário ser discutido, sim. Acho que tem que ter algumas audiências aí públicas para ser discutido, mas existe também a participação fundamental de psicólogos, enfim, de pessoas que possam contribuir, pensando nesse lado também da maturidade de uma criança, né, que vai ter que se deparar com isso. E, porque naturalmente, isso vai ter que ser discutido. Foi noticiado o caso de um menino que pegou uma pistola e colocou dentro da bolsa. E quando alegaram, o menino disse, não, para me proteger. Eu vi uma matéria nesse sentido. E a gente acha assim, não é besteira. Eu digo por experiência própria. Quando houve essa situação que a gente comentou, e aí a minha filha, né, ela tem 6 anos, ela disse assim, onde foi que isso aconteceu? Foi aqui em Piranhas? Não foi aqui em Piranhas, não. Ela, ainda bem. Então, quer dizer, ela se preocupou de se aquilo estava acontecendo aqui perto dela e ela não despertou para dizer assim, será que isso pode acontecer comigo? Porque uma criança normal, ela não vai pensar nisso. Mas ela já disse assim, oxe, então, peraí, se isso aconteceu, então veja mesmo que essas crianças estão sendo submetidas a ter que se preocupar, a temer ir para a sala de aula, porque isso pode acontecer. Então, isso gera um outro debate, como eu aqui coloquei, da questão do quanto que nós estamos expostos, né? Não apenas no nosso ambiente, saindo de casa, indo para algum canto, mas no shopping center, numa praça, brincando com seus filhos, né? No meio da rua, numa academia. Porque a gente sabe que esses ataques já se houve registro em escolas, em hospitais, sempre em lugares de pessoas desprotegidas e sensíveis, né? Em hospitais, isso acontece, de sala de cinema, né? A noção, Tiago, é o seguinte, existe até um costume norte-americano, as escolas, todas as crianças, elas passam por um treinamento caso tenha fogo na escola, entendeu? Vocês saem por aqui, andam abaixadas para não sair na linha da fumaça, se tiver um terremoto eles têm um treinamento também. O certo seria, para quem tem uma visão de terceiro, então essas crianças deveriam ter uma espécie de treinamento para poder, dentro de alguém que esteja atacando a escola, poder se proteger. Mas como é que eu levo um tipo de treinamento desse para dentro disso, para uma escola sem poder gerar consequências, sequelas? Então é muito difícil. Qualquer tema sensível a esse, ele tem que ser discutido e muito. E para você ver, nos Estados Unidos, que é um país onde isso acontece com uma frequência muito maior, eles não têm a solução, é difícil. Muito complicado. A própria Bíblia, Tiago, diz que no final, né, o amor esfriará e a iniquidade aumentará. E tem um outro tema que a gente não tem como não deixar de comentar, porque assim abala até o nosso arquétipo de coisa sagrada, né? Então tivemos agora, não sei se é um vídeo recente ou já era um vídeo que estava guardado e depois viralizou agora, que é a figura do Dalai Lama, né? Que nós sabemos
que não é simplesmente um sacerdote de uma religião. É uma figura divina numa das maiores religiões do mundo, se eu não me engano, a quarta maior do mundo. Né? Nós sabemos o peso da Índia no mundo, não só em população, o peso dessas religiões, e um vídeo extremamente desagradável, segundo alguns jornais e alguns líderes mundiais, até um vídeo criminoso em que o Dalai Lama beija uma criança e pede que a mesma, né, chupe sua língua. É difícil, é difícil. Asqueroso. Quando a gente... esse vídeo ele está sendo atribuído é mais antigo, ele não é recente não? Há quem diga que é algo que já estava guardado ali, né? Que foi requentado agora. De repente... Ou ouvi alguém dizer, mas algo que saiu agora. Né? Se estava guardado, saiu agora, foi revelado ao mundo agora, e quando trata-se, é da mesma forma se fosse o Papa. E tem petições aí já pedindo a prisão do Dalai Lama, né? Prática de pedofilia. Contextualizando até para quem está assistindo a gente, o Dalai Lama é uma autoridade religiosa no Tibete, e imagine o Papa, para a gente aqui no Ocidente, e é o Dalai Lama para eles. Só que a gente ainda tem a questão toda vez que vai haver a substituição de um Papa, existe uma eleição, um colegiado, entendeu? Para se escolher quem comandará a Igreja Católica durante o seu regime. O Dalai Lama não. É a reencarnação de Buda. É a reencarnação. Há de 600 anos que eles fazem isso, entendeu? O último Dalai Lama que hoje está visando esse escândalo, ele é Dalai Lama há 85 anos, entendeu? Ou seja, o nome Dalai Lama, ele não é um nome próprio, né? Ele é o nome da figura. Ou seja, o nome da figura. O Dalai Lama, ele já teve alguns Dalai Lamas, né? Exatamente. Vários, como tem o Papa, né? Para se ter uma ideia, o Papa é um homem, mas para eles, né, na cultura tibetana, ele é reencarnação de um deus. O Papa, por exemplo, ele é uma sucessão de apóstolos, de homens. De homens, e você passa por um padre... a diferença bispo. É essa, que o Dalai Lama ele é uma entidade. O Dalai Lama, ele nasce o Dalai Lama, entendeu? O sucessor dele é a reencarnação do Buda. Então, assim, é complicado. Porque quando a gente... Se acontece uma Falei. A escolha do Dalai Lama, né, ele se dá justamente... existe algum tipo de confirmação e tal para dizer assim, aquela criança... É o Dalai Lama. É o Dalai Lama. Diz que ele com 2 anos de idade, né? Esse atual. O atual. Desde os 2 anos de idade... Ele já é Dalai Lama. Ele já é Dalai Lama. E a indicação, quem indica realmente, quem sente, entre aspas, a vontade divina para a escolha do seu sucessor, a autoridade do atual Dalai Lama, ela é importante. Então, assim, é um escândalo que abalou a estrutura toda do budismo, entendeu? Porque a ação é muito chato. A gente tem que falar, um homem da idade dele, um sábio, aos 87 anos. Que meditou a vida inteira. Exatamente. Nós sabemos que hoje... o cristão, ele tem a oração, o católico tem a missa, o crente tem um culto, e tanto o hindu quanto o budista tem a meditação. Exatamente. Ou seja, a meditação é a prática de você observar que tipo de pensamento passa em sua cabeça e você continuar sendo você, sabendo que o que passa ali é um pensamento. Então é o ápice da meditação. Então um cara que medita desde sempre. Aquele filme que tem 7 anos no Tibete, que é com Brad Pitt. É o Dalai Lama criança ali, né? É esse Dalai Lama já? Ou no filme ele era... Não sei dizer, Tiago. É uma ficção. É uma ficção. É uma ficção, né? Seria algum Dalai Lama, né? Algum Dalai Lama. É uma ficção, obviamente. Como se fosse um presidente como Não, se eu não me engano, é esse Dalai Lama. É esse mesmo Dalai Lama. Dá uma olhadinha para você. Teoricamente seria esse pelo Dalai Lama. tempo em que o filme foi retratado, seria esse. Porém, é uma ficção, então... Que, aliás, é baseado em fatos reais, se eu não me engano, o 7 anos de Tibete. Então é capaz de ser, realmente. Não, é esse Dalai Lama. É esse, então, né? É esse Dalai Lama. Então, assim, é complicado para a gente ter essa visão ocidental da coisa, por quê? O cristianismo, queira ou não, ele tem várias vertentes.
E o cristianismo sempre apregou que Jesus Cristo é o intermediador entre você e aquilo que você busca. Para eles, não. Entendeu? O Dalai Lama é a fonte de tudo. Não existe um intercessor entre ele é a figura central. O Supremo encarnou no cara. Exatamente. Ele é o Jesus Cristo do budismo. Exatamente. E aí você, quando vê uma polêmica dessa, eu imagino como é que não deva estar essa repercussão aí para quem é adepto da religião, né? Você ter a sua entidade, né, ali diante de uma situação dessa. E aí fica aqui a questão, Jairo. O que é que você acha que está acontecendo com o Dalai Lama? Você acha que aquilo ali, o Jorge, ele acha que aquilo ali não foi uma coisa mal interpretada? Qual foi a sua visão, Jorge? Não é que assim, é mal interpretada. Até porque, se a gente for falar de escândalos dessa maneira, a gente vê escândalos em todos os segmentos religiosos. Eu acredito, porque foi um escândalo muito eu acredito latente, que veio né? mais da idade, entendeu? Porque assim, não foi algo, e é bom deixar claro, não foi algo que alguém flagrou com uma câmera do celular em um momento íntimo. Foi algo que foi feito público, entendeu? Público. Então acredito que é uma visão da idade já ultrapassada dele, entendeu? E eu acho que ele não soube mensurar as brincadeiras. Pode ter um tipo de maldade também, e eu não sou capaz de julgar uma coisa como essa, mas eu acho que para o ambiente onde ele estava exposto, porque isso é sórdido demais, entendeu? Para o ambiente que ele estava exposto, logicamente eu acredito que foi alguma... Mas eu acho o seguinte, sabe, Jorge? É uma figura como essa, né, que sabe o que representa. Exatamente. Ele foi doutrinado a vida dele toda para ser quem ele é, para ser o Dalai Lama. Então não é possível que ele não tenha noção do que aquilo pode repercutir. Eu acho que existe, até pela idade um pouco avançada dele, algum tipo de meio que esclerosado mesmo, assim, meio que perdendo o filtro, né, a noção das coisas. E aí ele fez aquilo ali meio que sem noção de onde ele estava, né? Mas, assim, é difícil a gente julgar sem, né, ter só por um vídeo, né? Assim, dentro do contexto do que foi, mas eu acredito que ali ele fez uma coisa um ato falho dele, mas não acho que foi uma coisa sem maldade, porque assim, ele sabe como ele tem que se posicionar. Eu acredito que tenha sido uma compulsão inconsciente. Nós sabemos que, sei lá... Mas aí a gente fere dois sentidos aqui. Do sentido moral, viu, dentro da sociedade, da maneira como a gente enxerga as coisas. Porque assim, para o Oriente, casamento até com crianças menores é permitido, ok. Eles têm essa concepção, tá certo? Em algumas religiões orientais. Mas na nossa concepção a gente interpreta. Pode ter sido um sinal da idade e ele errou, entendeu? Mas para a visão de quem é praticante do budismo, a pergunta é, mas se ele é o Deus aqui na Terra, entendeu? Como é que ele se permite fazer algo que gera escândalo? Então, é muito complicado de se... Não se... exatamente. Como ocidental, a gente até imagina ser uma questão de uma compulsão inconsciente. Mas eu acho que tínhamos que fazer uma leitura de cultura, Mas enfim. É a mesma coisa que a gente dizer hoje para quem está assistindo a gente. Imagine se fosse o Papa, entendeu? Como é que a gente teria a nossa fé abalada, tá certo? E isso você imagine a repercussão, né? Porque o Papa, a maior religião do mundo, catolicismo, né? O seu maior expoente é o Papa, né? Aquela figura de santidade. Então você imagine uma situação dessa hipoteticamente, se fosse o Papa. Quando você vê algum tipo de declaração que seja um pouco mais fora da curva, já existe uma repercussão gigantesca, né? Do que o Papa... Se o Papa fizer algum tipo de declaração que seja considerada não tão conservadora, né? Já é uma zoada. Você imagina uma situação dessa. O Papa Francisco é um exemplo disso. O Papa Francisco, ele tem discursos claramente progressistas, entendeu? E ele tem sido atacado pela própria base católica mais conservadora em vários países, entendeu? O Papa, ele diz, olha, a nossa fé é assim, mas a gente não pode atacar as pessoas que pensam diferente. Uma das alternativas, tivemos claro, não foi um escândalo visto
pelas TVs do mundo inteiro, mas sabemos que há registro de muitos casos de pedofilia que foram praticados dentro da Igreja Católica sob o governo, vamos dizer, o reinado de Joseph Ratzinger, o Bento XVI, né? E por este motivo, muita coisa, eles acharam por bem afastá-lo e tornaram um emérito. Né? Ou seja, um aposentado. Aposentaram o Ratzinger e aí... Mas é que tá. Ele foi aposentado ou ele que tomou a decisão? Não, a igreja, o concílio naquele momento achou melhor ele renunciar. Ou seja, ele foi convidado. Eu achei que ele que ele estava meio que doente. Ele foi porque ele chegou com uma onda de conservadorismo muito grande. Ele é mais ou menos no início daquela coisa do lance da direita no mundo. Então ele veio com muito conservadorismo. Não é à toa que escolheram um novo Papa e exatamente o nome é Francisco. Ou seja, hoje Francisco de Assis, o Santo Francisco, desculpa, é o santo mais querido de todas as religiões. Qualquer religião do mundo que você falar São Francisco, todo mundo, gente boa, caridoso, falava com os animais. Então, é muito complicado e abre-se aí o outro debate. A questão do celibato dentro das religiões, a questão da sexualidade. E aí a gente volta a falar de Freud, que o tempo vai passando e ele vai ficando muito mais atual com os seus discursos. Você assistiu o filme Dois Papas? Sim, algumas. Não assisti por completo. Mas foi aquele lance da França, né? Eu acho que. Mas ali é história, né? Foi aquele lance da França e. Não é recente. Dois Papas contando a história do Ratzinger com o Bernaglio. Porque já teve dois papas no Cisma do Oriente. Que tinha um papa na França e um papa em Roma. É contando a saída do Ratzinger e a ascensão do se eu não me engano, Bernaglio, de toda a história moderna na Igreja Católica, acho que só já tivemos dois papas foram. Não, só tiveram. Acho que foi o segundo papa, não foi que renunciou em meio ao cargo. Isso. Foi o Ratzinger. Mas já tivemos assim um suposto papa criado pelo rei da França. Naquela série dos Templários, acontece muito isso, ou seja, o Império da França cresce muito, eles precisam da força da igreja, eles levantam um papa entre os cardeais. E o de Roma já estava em Roma. Mas você diria, nesse caso... É o Cisma do Oriente. Tiago, que pronto, baseado em Bento XVI, que foi o papa que renunciou. E essa situação atual agora do Dalai Lama. E às vezes a gente vê alguns escândalos com alguns pastores de algumas denominações religiosas. A pessoa pode ou não, nos tempos de hoje, confiar cegamente em seu líder religioso? Eu acho o seguinte, sabe, Jorge? Eu acho que o homem, todo ele é falho. Ele é falho. A gente não pode olhar para o homem, a gente tem que olhar para aquele que é o único que é perfeito, só Jesus. Eu, você, todos nós somos falhos. Então, se a sua fé estiver no homem, aí é fácil de você, diante de uma situação que o homem pode falhar, né? De você, se você olhar para o homem, então certamente a sua fé vai em algum momento. Então, eu acho que a nossa fé tem que ser além disso. A gente não pode firmar no homem, a gente tem que firmar na palavra, a gente tem que firmar em Deus, porque perfeito só Ele. E eles representam, né, religiões. Agora, diferente de todas as religiões que eu já estudei, né, o budismo, aquela linha também do hinduísmo, esse pessoal aí, eles creem em divindades encarnadas. A gente nunca diz, o fulano é reencarnação de Jesus. Não, Jesus vai voltar. A gente acredita nisso. E que existem representantes ou descendentes dos apóstolos. Não tem problema nenhum de ter ainda a gênese de Pedro, de Paulo, mas a questão de dizer que Jesus reencarnou em alguém... Você pode ter um descendente direto de Pedro hoje pode. O cara simplesmente dá as costas para o evangelho. Então é complicado quando a gente faz essa... Porque assim, mesmo o Código Papa... da Vinci, né? Uma ficção nessa linha. E a gente está falando Papa, pessoal, porque é o seguinte, é a maior autoridade religiosa vivente hoje no mundo. Então a gente está usando como exemplo. Então assim, uma coisa é o Papa, que ele representa a igreja aqui, mas ele não é um mediador entre você e Cristo, até porque em qualquer religião cristã é sempre hábito, o intermediador é sempre Jesus Cristo, não o homem. Isso, qualquer derivação cristã vai ser assim. A questão do Dalai Lama é que ele é
o escolhido. Ele entendeu? Aí é a difícil. reencarnação de Buda. Então isso abalou e muito de Siddhartha, né? a crença dos budistas. Então, é mais uma vez aí, continua o debate. Até que ponto, né, essa questão da sexualidade dentro dessas religiões pode-se abrir uma discussão para tentar, né, não tornar o celibato opcional. Eu sou totalmente a favor. É opcional, eu sou seminarista. Eu vou optar por ser um padre casado. Então, eu vou casar. Mas aí você envolve uma questão muito mais profunda daí da igreja, que é uma discussão que... Do mesmo jeito, eu sou um monge tibetano e eu... É uma vou coisa optar- muito É forte, muito dogmática, intrínseca ao porque isso aí catolicismo. você quebra uma questão muito cultural, né? Uma coisa muito cultural. Mas que é uma linha que, assim, Mas que como a gente está de vai fora... haver momento em que tem que se levantar uma discussão, porque são muitos escândalos. Como a gente está de fora, a gente pode interpretar isso como um grande sacrifício. Os evangélicos têm os missionários. Muitos missionários optam por não constituir uma família, porque eles estão sempre em uma missão, entendeu? Entrando em vários outros países até onde o cristianismo é proibido de ser divulgado. Então, assim, muitos missionários, eles seguem essa linha. E para quem vai seguir para o clérigo, ou quem quer virar padre, bispo e etc., e quer seguir essa linha, ele também é uma opção. Então, eu não quero porque eu quero me devotar a isso. Entendeu? Então talvez não seja tão difícil, é difícil pra gente olhando nesse olhar externo. Você que foi quase papa. Aqui, ô papa não, padre. Você que quase foi padre aqui. Então você que pode dizer, você nasceu, Jairo, pra ser padre? Ou você parou e pensou, não dá? É mais ou menos isso. Não dá. Acho que tem outras alternativas de você plantar as sementes do bem, viver o evangelho. É uma questão muito de separar, como o Tiago falou. O que eu vou servir, mas ao mesmo tempo eu precisarei servir ao homem. E aí chega um momento que você prefere, eu posso servir dessa forma, daquela forma, de forma mais alternativa. Porque quando você está na vida do clérigo, quando você está na vida religiosa, você tem que ter a consciência de servir a Deus, mas também servir a instituição. E a instituição, ela controla você, de uma certa forma. Ela diz onde você vai morar, ela diz onde você deve ficar. Então, aí, às vezes, assim, não significa que você não estando, você não poderá seguir o caminho do evangelho. Então, uma coisa é ser de Deus, outra coisa é ser da religião também. Eu acho que a gente pode dividir, sim, isso. Dá para dividir isso. Mas não queremos mudar muito o assunto. Ainda estamos lá no Oriente. Vamos falar da Chain. Eu soube que você está um pouco chateado porque não vai poder comprar mais os seus importados. Rapaz, né, essa notícia aí agora, não sei se vocês perceberam, né? A gente tem alguns tópicos que a gente menciona aqui daquilo que está sendo falado, né? Os trend topics. E aí, de forma sutil, o Jorge, que sabe mais ou menos a pauta, né? Esse programa, assim, ele tem ali uma pauta meio que pré-estabelecido. Muito embora a gente, quando começa a falar de uma temática, às vezes toma um tempo maior do que a gente imaginava, porque aqui a conversa é dessa forma aqui, né? Livre, né? E é por isso que vocês gostam, que vocês acompanham. E aí ele agora fez essa mudança abrupta, porque a gente tem que falar... Sem pedir licença, já foi... Ele está vindo do Oriente ainda, né? Já aproveitou o Dalai Lama. Você que emendou bem, viu, Jairo? O último tópico que a gente colocou aqui pra gente falar, Já que está se falando muito dessa questão do e-commerce, das compras, né? Que agora o ministro Haddad trouxe essa inovação, né? Agora que vai ser a tributação das compras que antes, né? As compras que vinham da China. Então Explica você que compra, pra gente aí, Quer porque eu não sou um você que compra no comprador. Shein, você que compra no AliExpress, você tinha... Diga-se nós que compramos. Nós também, claro, com certeza. É tudo muito baratinho. Você chega lá, você procura algo que você nem sabe que você precisa e você compra muitas coisas que você nem sabe também que você precisa. Usar. É tão barato que você compra. E aí chega aqui rapidinho. Já foi muito demorado. Hoje tá chegando rápido, tá chegando em menos de um mês. Mas quem nunca comprou um pacote, se esqueceu que comprou. 3 meses chegou lá. Oxe, que foi isso aqui? Eita, rapaz, foi aquela capinha. Foi isso aqui que eu tinha comprado. Enfim, esses pacotes, eles, se não passassem de $50, eles não eram tributados. Mas a partir de agora, diz que não tem valor mínimo, não. R$250. Que vir. Mulherada que compra muito naquele site Shein.
né? E o AliExpress, né? Todo mundo já comprou uma capinha, já comprou algum tipo de coisa que a Shopee. precisa e que não precisa também. Shopee também vão ser tributados. Eles já vão vir vinculados diretamente ao seu CPF. Então, o que você comprar, eu não sei a partir de quando já vai estar vigorando já isso. Fiquem ligados que aquelas pechinchas baratinhas não vão ser mais tão baratinhas, porque elas vão ser tributadas. Mas mesmo elas sendo tributadas, tem coisa que é tão barata que ainda assim compensa, vale a pena. Eu acho que tudo continua ainda valendo a pena. Contextualizando, é o seguinte, sabe aquele celular que toda vez que você compra no AliExpress, ele acaba sendo taxado, e você já sabe disso? Pronto. Agora, a capinha que você compra, que é mais barata, vai ser taxada também, entendeu? Então, assim, é difícil, porque era a alegria do pobre, era o AliExpress, tá certo? Lembrando que às vezes comprava lá e não era taxado, mesmo celular. Vamos ver assim, né, como é que isso vai funcionar. Porque, assim, de certa forma, beleza, você vai ter que pagar, mas vai existir também um lado bom. É o que vai chegar mais rápido. E vai ter mais segurança. Né? Eu vi que eles vão fazer agora, fizeram lá um acordo, enfim. E vão ter, alguns vêm de navios, outros vêm de avião, enfim. Mas vai vir regularmente, então eu acredito que essa parte vai ser um mercado livre internacional. Desse desembaraço aduaneiro vai andar mais rápido. Então, como ele já deve vir tributado, já automaticamente, eu acho que ele já deve andar muito mais depressa, porque quando você compra no exterior algum tipo de produto que venha via DHL, que eles pagam antecipado, isso aí eu já particularmente já comprei coisas do exterior que chegou com 3 dias na minha casa. Então, quer dizer, você paga mais caro, mas você tem um serviço também praticamente como se você estivesse dentro do Brasil, né? Agora, paga mais caro, isso aí inegavelmente. Então, todo mundo que compra pela internet, né? Eu particularmente sou um comprador assíduo, né? Internet você pesquisa, então você consegue ter variedade, consegue ter preço e muitas vezes você consegue ter logística, né? O podcast revelou um vício seu. Os centros de distribuição que você tem hoje, você compra no Mercado Livre. Mercado Livre hoje, praticamente, o negócio do Mercado Livre é mais logística do que o produto em si. O produto em si ele não vende, né? Ele faz a ponte ali. É o dropshipping que o pessoal chama. Pega a peça ali em Maceió e entrega. Isso, mas aí ele ganhava dinheiro muito como? Através da operação, né? Ou seja, a venda entre a operação de eu vendo e eu compro. E aí aquela operação eu ganho por aquilo ali. Ele está ganhando mais com a logística do que com essa operação. Inclusive, até uma sugestão para quem quer montar um negócio. Se você não tem espaço físico em sua casa e gostaria de trabalhar com algumas coisas que você sabe que venderia muito bem aqui, isso é uma coisa que a gente pode conversar depois. É a respeito da modalidade do dropshipping. Quer dizer, você monta uma loja virtual onde, na verdade, você vende os produtos, mas eles não vão sair de sua casa. Vão sair diretamente do fornecedor, ou seja, o fornecedor importado, diretamente para a casa do cliente. Entendeu? Mas isso aí a gente toca nesse assunto depois, não quero me atrever. Depois você nos ensina como é que funciona. Porque nós estamos... É uma sugestão boa, mas a gente já fechou o nosso tempo, na realidade. Com certeza. Já passou aqui. Hoje o papo foi assim, leve, atual, rapidinho. rápido. Mas essa ideia do Jorge aí eu acho que é bacana, dá pra gente trazer aqui sim. Na próxima. Né? Pra gente falar sobre essa questão do dropship, o que é o dropship, como é que eu posso fazer para ter um dropship, posso ganhar dinheiro só intermediando, como é que é isso? Então eu acho que vale a pena a gente fazer aí essa pauta e trazer pra a gente falar também sobre isso. E a gente fica por aqui, agradecendo você pela grande audiência e prometendo voltar, se Deus quiser, na próxima semana. Aproveitando, dizendo que na semana que vem tem convidado especial, né, diferentemente do formato desse episódio, que a gente trouxe aqui essas pautas pré-estabelecidas daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo em Piranhas, né, dos Trend Topics que a gente elencou aqui, né, e falamos aqui como você acompanhou. Semana que vem a gente volta no nosso formato com convidado especial. A gente sempre vai estar fazendo essa alternância. Horas a gente traz convidados especiais, horas a gente está aqui só a bancada aqui reunido hoje com o Jorge, mas tem um Totó também que faz parte, Focado Vence, juntamente com o Jário. Que hoje está de licença. Mas no próximo episódio eu acho que ele já deve estar por aqui. Enfim, vamos ficando por aqui, Jário Ribeiro, Jorge McFly, você que está nos acompanhando aí pela internet, que está nos acompanhando também aí pela rádio. Semana que vem tem mais podcast do Thiago. Jário Ribeiro, para não dar azar, faça aí as suas considerações finais. Bate-papo leve e atual. Até lá. Valeu. Valeu.